Oi, gente, tudo bem? Mais um Pode Crer e eu quero pedir aqui no seu comentário como nós podemos iniciar com uma fala de abertura. Hoje, vou soltar uma aqui. Hoje o Pode Crer vai ser pode tudo, mas nem tudo convém. Boa. Boa? Bom, hoje eu tenho aqui como convidado o meu amigo, pastor Rodrigo Rossi, um amigo de longas datas. Tocamos junto quando ainda tocávamos em banda. Ministramos muito a palavra do Senhor juntos. E hoje, cada um, né, no seu ofício ministerial, cada um numa igreja, mas continua a amizade, continua caminhando junto sempre que possível. Queria, meu amigo, te passar a palavra, Rodrigo Rossi, dizer qual a igreja que você está pastoreando, quais são as demandas que você tem tido, porque é um grande mentor também para mim, né? Me inspiro muito, você é um cara que você sabe disso, de um intelecto surpreendente, é uma fonte onde eu estou sempre ali pegando um pouquinho, porque é de um vasto conhecimento. Bom, dá para se ver que o Gleison é um homem generoso, né? Bom, então dá para ver que o Gleison é um homem que esbanja generosidade e respinga generosidade em todos nós, né? Obrigado aí, mas muito do que ele falou é generosidade dele, tá, irmãos? Eu sou um aprendiz, um estudante, um pesquisador e talvez é isso aí que nos motive sempre a estar melhorando do ponto de vista intelectual. Bom, meu nome é Rodrigo Rossi, sou pastor batista, assim como o pastor Gleison, né? Sim. Atualmente pastoreio na Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Claro, entendendo que possivelmente pessoas fora do Brasil, né? Ou fora, talvez, do estado estejam vendo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um bairro muito tranquilo, chamado São João de Meriti, né? Inclusive, também é a mesma cidade onde eu pastoreio. E somos agora vizinhos, né? Eu pastoreio na PIB de Parque Tietê e o Rossi pastoreia a igreja do bairro vizinho. Na verdade, eu já vim de um bairro mais tranquilo ainda, que era a Cidade Alta, né? Aqui no Rio de Janeiro. Complexo de Israel. Bom, é popularmente conhecido como Complexo de Israel, né? Mas agora estou indo para o Complexo de São João, né? E sou pastor já há poucos anos, né? Pelo menos de Ministério Pastoral, estou indo para o quarto ano de Ministério Pastoral. E estamos aí no desafio, né, de conseguir executar a vontade de Deus, mas de alguma maneira também celebrar a nossa vocação na denominação batista. Amém. Legal, legal. É interessante que as pessoas devem estar olhando e falando assim, nossa, mas os pastores batistas tão jovens, né? Sim, nós estamos na casa dos 30, né? Porque até os 39 ainda estão na casa dos 30. E me falaram que se não tem filho na faculdade ainda é jovem. Então, como nossos filhos são pequenos, podemos nos considerar ainda jovens. Os filhos ainda não estão na faculdade, mas na já verdade. tem filhos. Ai, bacana. E eu acho que isso é interessante nós pensarmos e falarmos, porque às vezes as pessoas têm um estereótipo de pastor, né? Não só pela idade, mas de postura, de perfil, né? De construção de imagem. E nós estamos num novo século, nós estamos em uma nova realidade social, cultural, religiosa, e nós vemos muitos pastores jovens. Então acho que hoje esse podcast vai servir de pastores novos para novos pastores. Pastores novos na idade e novos no ministério pastoral. E para novos pastores, porque precisamos realmente gerar, né, pessoas que entendam o chamado, que são vocacionadas e que possam descobrir isso cedo para que se exerça isso também de uma maneira tranquila, gradativa, no tempo devido e, por que não, começar novo, cedo, né? O que você pensa a respeito disso? Eu gosto muito de ver fotografias antigas. E pastores novos sempre existiram, pelo menos na nossa trajetória batista, né? Se você pegar aí os medalhões, né? Os medalhões batistas, que são esses pastores que já estão com 40, 50 anos de ministério, a maioria deles começaram talvez com as nossas idades. Só que acho que talvez
um ponto de diferença é que se você pega as fotografias da época de ordenação, de concílio, de primeira igreja, os pastores que hoje são pastores de trajetória longa, quando começaram já pareciam ser pastores velhos. O jeito de se vestir, a maneira como se falava, o comportamento. Eles ainda pareciam jovens porque, como nós, ainda tinham cabelo, né? A gente... eu tô ficando igual o Vegeta já, né? Com a minha entrada já tá passando do meio da cabeça, né? Daqui a pouco... Então, acho que a diferença é que os pastores, pelo menos no nosso chão denominacional, os pastores que estão começando o ministério pastoral jovens hoje, parecem ser jovens. Então, de alguma maneira, isso cria um contraste com a imagem, com o imaginário. Que tinha um perfil, um padrão, né? Desse perfil do pastor que parece que se veste como alguém mais vivido, mais idoso. Hoje o pastor, tem pastores que têm tatuagens, tem pastores que já abriram mão de estarem usando terno todos os domingos, todos os cultos. Sim. Então você tem, pelo menos da nossa faixa etária, uma trajetória pastoral mais arejada. Uhum. É claro que isso, no imaginário das pessoas, isso também nos cria certos questionamentos, né? E eu sei que eu estou me estendendo, mas eu já vou terminar minha fala. Eu já ouvi muitas vezes, né, fazendo algum evento, fotografando em algum evento, ou fazendo alguma atividade não condizente com a função pastoral, das pessoas perguntarem o que eu fazia da vida além. Se surpreender, né? Você é pastor. Mas não parece, né? Não parece, não, porque o imaginário social do pastor é aquele cara já mais experimentado, mais vivido, geralmente com um bigode bem avantajado no rosto, aquela caricatura, né? E não, sou pastor. Não, você não parece, né? Mas não, eu acho que ser pastor e ser jovem, porque tem como ser pastor e não ser jovem. Sim. São coisas distintas. Também tem como ser jovem e não ser jovem, porque isso está muito relacionado à mentalidade, né? Eu acho que é um desafio ser pastor jovem e ser jovem. Ser jovem, ter uma mentalidade mais arejada, ter uma mentalidade um pouco mais contextualizada com a época em que se vive. Sim. Mas porque nós, e eu digo nós de fato, nós não pastoreamos uma igreja de 50 anos atrás, nós pastoreamos uma igreja de hoje. Uma igreja atual, uma igreja de um novo tempo. De um novo tempo. Pensando nisso, numa igreja de novo tempo, de formação, você acha que o seminário e o concílio, eles preparam e são suficientes para o ministério pastoral, seja ele novo, jovem, essa academia, esse processo, seminário, né, para as pessoas que não têm essa dimensão, as igrejas tradicionais, as igrejas convencionais, elas têm um critério, né, de que alguém, para assumir o pastoreado, além de ter todo um processo de chamado, de consciência, de vocação, tem que passar por uns critérios, que é fazer teologia, né, que é a ciência da religião, fazer um processo onde a igreja vai te enxergar, entender o seu ministério, com outros pastores que vão ali aferir a sua teologia, aferir o seu manuseio com a palavra, a sua postura com a fé e tudo mais. E aí você passou pelo seminário, passou pelo concílio, você vai ser levado à ordenação, ou seja, você vai ser empossado do título de pastor pela convenção, pela associação, pela igreja, né, tudo junto, e aí você se torna pastor batista, pastor da denominação ali a qual você está vinculado. Existem outras modalidades onde a igreja ou o líder que já é pastor enxerga o mesmo ofício sobre alguém e delibera sobre ele em concordância com a igreja, direto, sem passar por isso. Também, o que acontece normalmente? Né? O pastor é ordenado e ele fica ali, né, dentro de um pastoreio. Ele pastoreia, às vezes, um grupo, um líder de homens,
os jovens. Ele não se coloca no mercado de trabalho direto. Né? Ele não é o 01, né? E aí chega uma hora, como chegou para nós, tivemos que sentar na cadeira. Hoje nós somos o 01, somos os pastores presidentes da nossa igreja. Nós assumimos a responsabilidade total jurídica e religiosa. Então, assim, o seminário, o concílio, ele é suficiente para um pastor? Para se tornar, para ter o efetivo de um pastoreio? De alguma forma, é semelhante a uma autoescola. E aí eu poderia rebater essa pergunta dessa seguinte maneira, né? O que se aprende na autoescola é o necessário para a vida de alguém como um condutor de um veículo? Provavelmente você que nos assiste, e até mesmo o senhor que é um exímio admirador de carros, né? Tem até você tem um canal. Você tem um canal no Instagram? Pode fazer merchan aqui? Vai, aproveita. Além de pastor, como diz um amigo meu, eu tenho vários quinais, eu tenho vários ofícios. Não, nem todos registrados, mas um autodidata. Eu tenho um canal que se chama Carro na Veia Oficial, que é conteúdo sobre aquilo da cultura que eu gosto, que é de carro. Aí eu vou lá e demonstro. Mas você tem cara de piloto, você tem cara de piloto. Automotor. Não tem tem pessoal aqui no staff aqui atrás, né? Não dá pra ver. Tá todo mundo balançando a cabeça ali que sim. Já que tu falou, deixa eu fazer um cortezinho aqui, coach, então. A vida é como uma jornada. Ó o enquadramento. Então, pegue essa direção e prossiga, como o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Isso é a jornada. Então, quando nós assumimos o volante da vida, nós temos diante de nós o para-brisa e o retrovisor. O para-brisa ele é para nos direcionar que nós precisamos ir adiante. E o retrovisor é para lembrar de onde saímos. Posso ouvir um amém? Amém. Mas eu acredito dessas duas opções. O seminário ele é mais relevante na vida do possível pastor do que propriamente o concílio. Como você bem disse, Gleison, as denominações de recorte histórico têm esse critério avaliativo para conduzir um indivíduo ou um leigo da igreja ao sacerdócio como critério aprovador, ter um concílio, né? As denominações de recorte mais históricos usam esse critério. Mas, ao final, eu pelo menos na minha última trajetória associacional, eles cismaram que eu tinha que fazer parte de uma comissão de pré-concílio, né? E, na verdade, pelo menos de uns anos para cá, eu tenho percebido que a função do concílio é muito mais um instrumento protocolar denominacional do que propriamente um instrumento que ajude o candidato na sua lida pastoral. É um filtro, né? Cara, eu vejo como um filtro e eu vejo como um lado bom. Por quê? Cara, eu tive que tirar a certidão de antecedentes, né? Minha esposa teve que passar por uma entrevista para ser avaliada psicologicamente, se existia algum conflito interno que poderia criar algum mal-estar para a vida pessoal, se havia, da minha parte, alguma indisposição como marido, como chefe de casa. Eu acho que isso é fundamental, porque nós vemos os grandes escândalos, e os grandes escândalos, eles não são feitos por nós e são colocados sobre nós, entende? Por conta disso, por conta de uma falta de processos e colocar as pessoas ali. O cara chegou na igreja ontem, aí ele tem um testemunho, que eu costumo dizer que é testemunho, né? O cara fazia muitas coisas e agora ele se converteu e aí agora ele é abençoado, ganha um título e vai tocando as coisas. E aí a gente entra num trânsito religioso, que a gente, daqui a pouco vou te perguntar sobre isso, que é devastador para o evangelho. É desconstrutivo, né? Então eu vejo o concílio como um grande filtro, que é importante, mas eu não vejo ele como o fator definitivo para que a pessoa seja capacitada para o pastoreio. E justamente aí que entra a minha fala inicial. Eu acho que o seminário, ele dependendo do que você absorve, dependendo do itinerário que você faz no seminário, isso pode te dar ferramentas para você usar no ministério.
É claro que a ideia do seminário é te dar os instrumentos teológicos, que necessariamente nem todo mundo que faz um seminário é teólogo. Sim, isso é importante. Igual, certa feita eu fui falar num desses simpósios, né, de teologia, e me perguntaram a formação. Eu falei, eu sou formado em tal lugar, e tem tal curso, e o cara do lado foi apresentado como teólogo, e ele tinha feito um seminário de 1 ano e meio pela internet, né? Então, assim... Deixa eu só fazer um corte aqui. Para quem de repente não seja desse universo, né, esteja nos assistindo, nem todo mundo que fez teologia é teólogo, no sentido simplório, tá? Talvez o que eu fale aqui não seja totalmente técnico, mas só para ilustrar. Da mesma maneira que nem todo mundo que faz direito é advogado. Não fez a OAB, pá. Então, assim, às vezes a pessoa fez uma formação, mas ela não chancelou, não fechou aquilo ali com os outros processos. Porque um teólogo é um pensador, alguém que imprime a teologia. Então, assim, 4 anos de teologia é muito pouco para a pessoa ser um teólogo, para a pessoa ter uma fala dominadora, autêntica. Aquilo ali, a gente tem que fazer uma pós, um mestrado. Na verdade, quem é o teólogo? E está estudando. O teólogo é o que produz teologia, não é o que fez teologia. Sim. O teólogo é o que provoca pensamento teológico, é o que produz saber teológico, é o que consome saber teológico. Inclusive, você está com um livro aqui de um grande teólogo que foi nosso... Inclusive, eu vou falar dele já, mas tem um... E aí, por que eu digo que o seminário, a trajetória do seminário é importante? O Jeff Robson, esse livro aqui eu ganhei com 1 ano depois de formado, né? Um pastor amigo meu chegou e, leia. 15 coisas que o seminário não pôde me ensinar. E o Jeff Robson, ele é mestre em teologia do Novo Testamento. Ele fala, tem uma das falas dele que é fantástica. Uma das coisas que o seminário não me ensinou foi a chorar, que é uma coisa que que ele só aprendeu no ministério pastoral. E chorar no ministério pastoral, e eu não digo chorar de raiva, nem de frustração, mas chorar pelas pessoas, pelas ovelhas, chorar pela vocação. E aí está aí uma dica, né, de livro para quem é novo pastor, pelo menos foi muito útil para mim, né? Se tem poder ler, ótimo. É um livro que vai furando um pouco a nossa bola, porque a gente sai do seminário muito inchado, né? E aí esse livro vai murchando um pouco a gente para cair no chão da vida mesmo. Tá? Legal. Mas, e aí, concluindo, entre o concílio e o seminário, apesar de eu não achar nenhum dos dois eficaz para a vida pastoral, mas eu ainda arrisco que o seminário ele é mais eficaz do que o concílio. Ok, concordo. E aí a gente entra, né, no ministério pastoral, assume ali o desenvolvimento sacerdotal, eclesiástico da comunidade de fé, e a gente encontra um grande trânsito religioso. O que é isso? O que é trânsito religioso? Nós falamos aqui, né, sobre formação de teologia, sobre o processo pastoral, e o pastoreio, ele tem isso, ele tem uma transição, pessoas que estão chegando, pessoas que estão saindo de nossas igrejas, e esse trânsito religioso, ele traz muitas pessoas assim migrando de outros ministérios e vem carregando, não são crenças, são superstições, são costumes que a gente precisa fazer um detox teológico. Precisa desconstruir aquilo que foi mistificado na cabeça da pessoa como uma crença e, na verdade, é uma mistura de coisas que não é doutrinária, que não é um princípio bíblico. Por exemplo, vai dar polêmica. Maldição hereditária. Eu não estou precisando de mais polêmica, não. Já tem muita polêmica agregada à minha pessoa por aí, então. A pessoa chega na nossa igreja e ela se sente culpada, carregando uma carga, e a culpa é da maldição hereditária, mas na verdade a pessoa só é irresponsável. Só é azarada, né? Inconsequente. Ou exatamente isso. Ou tá vivendo um percalço na vida
que não é uma condenação de Deus, não é uma punição de Deus, é o percalço da vida. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, assim, esse trânsito religioso traz isso, traz a teologia coach. Até fiz uma brincadeira aqui no time atrás, né? Fiz uma fala aqui, que não tem nenhum problema ter isso, mas isso não ser a base de tudo. Traz a teologia da prosperidade, que todo crente tem que ser rico. Meu irmão, se todo mundo no mundo for rico, a gente vai ter que ir para outro mundo mesmo, porque esse aqui não vai ser suficiente. Então, assim, esse trânsito religioso traz muito desgaste. Você encontrou isso na igreja? Você lidou com esse trânsito? E como você conseguiu lidar? De repente você pode citar uma experiência própria ou ilustrar algo que você vê no cenário atual? Graças a Deus, Deus me livrou muito, né, desse tipo de... Eu não me detive muito com esse tipo de problema, né? É claro que as experiências pastorais que eu tive nesse pouco tempo, algumas questões desse sentido foram um pouco complicadas para mim. Vou dar um exemplo. Minha última experiência, a última igreja que eu pastoreei durante um tempo, era uma igreja que quando eu cheguei, ela já tinha experimentado uma experiência um pouco mais carismática. Era uma igreja batista, mas era uma igreja batista de membresia mista, que hoje é muito comum. Sim. Hoje, como você falou, existem duas categorias de trânsito religioso. É o trânsito vertical, que é a pessoa que é resgatada do império das trevas e colocada no reino do Filho amado, que é essa trajetória que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas também existe um trânsito horizontal, que é uma pessoa que migra de uma denominação cristã para outra, né? Isso tem sido corriqueiro. Depois da pandemia, então, se tornou quase que uma obrigação as pessoas transicionarem, porque acho que elas experimentaram, né, em casa, em um dia, estar em 3 igrejas diferentes. Abre uma live, abre outra, e aí depois vamos sentir isso lá, como é que é de fato. E aí, na minha experiência, numa determinada reunião, um membro da igreja ficou um pouco mais... estava um pouco mais sensibilizado à voz do Espírito, né? Ó, sem sinal, hein? Deu uma falha aqui, ó. Não, tem sinal, é só medir aqui. Tu foi falar de trânsito vertical e horizontal. Falar de crente, aí o inimigo entrou com a resistência aqui, ó. Foi vencido, o príncipe da Pérsia hoje. E haviam cultos em que as pessoas estavam mais sensíveis, né? Como nós, tem cultos que a gente está um pouco mais sensível ao soprar a doce voz do Espírito. Você quer falar que os irmãos estavam lá na glossolária? Não, as pessoas estavam um pouco mais estavam respondendo. Calorosas. Estavam respondendo à presença de Deus de maneira mais solícita. E aí teve uma irmã que ela levantou e profetizou, em português mesmo, né? Que tem gente que não profetiza em português, mas ela profetizou coisas boas para uma outra irmã, mas no meio de uma celebração. E aí fizeram uma reunião depois e pastor, a gente precisa resolver esse problema, né? Pô, isso ainda é um problema? É um tabu? Não deveria ser, esse foi o caminho, né? Mas não é um problema. E fui explicando que, né, a igreja, hora ou outra, experimenta de um soprar da presença de Deus. De que, de alguma maneira, não ferindo princípios bíblicos e nem denominacionais, as pessoas respondem à presença de Deus. Sim. Não, pastor, mas tem que ver direitinho. E a gente precisa ler um pouco mais sobre a história. Inclusive, a gente precisa ler sobre a história da igreja. Até mesmo do ponto de vista da história da igreja moderna, as nossas denominações históricas, elas sempre beberam de ventos carismáticos, sim, de ventos de avivamento. Nós só existimos por conta da reforma protestante. E aí a irmã já enfiesada, a pessoa já enfiesada, falou, pastor, nós somos batistas. Aí eu entendi, né? Ela queria que eu me calasse. Só que irmã, realmente somos batistas. Então, de alguma maneira, eu acho que, do ponto de vista eclesiológico, eu não sei, você, pastor, ou qualquer outro colega, eu acho que esse é um desafio que o líder da igreja precisa ter sensibilidade para resolver. Ou a gente
vira agentes de manutenção denominacional, agentes de manutenção denominacional, ou de alguma forma a gente cria espaços de abertura para as coisas que Jesus gostaria e quer fazer. Isso é muito importante. Eu estou nesse processo, não sei se existe esse termo, uma linguagem, mas acredito que sim, porque se eu estou com esse pensamento, acredito que outros líderes também estejam. Pensando na teologia para hoje, eu estou numa teologia chamada, que eu vou denominar, dar esse nome, né? Teologia detox, que é justamente lidar com esse trânsito religioso. Por exemplo, eu estou indo para o 3º ano de ministério, onde eu sou o pastor titular, o 01, pastor presidente. E no meu 1º ano foi totalmente um trabalho de desconstruir todo um pensamento que tinha. Primeiro que a igreja estava passando por uma transição de pós-pandemia, né, a entrega de um ministério, então tinha todo aquele vínculo do sentimento da pessoa que ali se doou por tanto tempo, que é tão bonito também quando isso é harmonioso, né, a transição. Mas eu cheguei em um tempo que as pessoas estavam fragilizadas pela pandemia, pela saída de um pastor que a igreja teve um bom relacionamento, mas algumas coisas estavam soltas. E aí eu senti muito falta da teologia, da igreja conhecer. Por exemplo, eu falava, abra a Bíblia, sei lá, em... Gênesis. Mas tipo isso, tipo Gênesis 20. Em Êxodo, e tipo assim, folheando pra lá e pra cá, eu falei, caraca, a galera não domina a Bíblia. E aí o 1º ano eu fiz uma construção que eu chamei de Jornada do Conhecimento Bíblico, onde a gente fez um estudo bíblico para conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, de uma forma panorâmica, é claro, né? Mas o que é Gênesis? Então gastei um tempo ali explicando qual era o gênero literário, qual era os personagens, qual era a construção, qual era o olhar teológico, qual era a linguagem ali, e assim, livro por livro. A pessoa não abre em Gênesis, abre em Apocalipse e fica assim, o que é isso aqui? São coisas, são linguagens, são realidades, né? Totalmente diferentes. E aí, no 2º ano, eu tive que trabalhar as 8 teses sistemáticas. O que é pecado? E aí a gente vai lá para teologia, né? Vou seguir o quê? Berkoff e tal. Pecado, beleza, errar o alvo. Mas isso é muito raso. O que é errar o alvo? Pecado é... Aí a gente entra naquela retórica, né? É olhar para a mulher e desejar. É xingar um palavrão e tal. Sim, só que existe algo mais profundo. Aí você tem que ir lá. O que é o pecado original? O que é o pecado inicial? E aí você trazer todo o conceito da queda, da manifestação, enfim, né? São coisas que daria 3 podcasts aqui. Então, no 2º ano, eu tive que formar um pensamento teológico com a igreja, para a igreja saber que a Bíblia tem suas ferramentas e tal. E agora, no 3º ano, a gente está nesse processo de detox, onde a gente está construindo uma imagem além de um rótulo, construindo um desenvolvimento de fé além das barreiras técnicas e tão somente denominacionais. Então, como igreja, como comunidade de fé, nós precisamos olhar o contexto de mundo e termos uma resposta para isso. Então, eu diria isso assim, hoje eu estou com uma teologia detox, não tem uma definição para isso. A minha teologia é tirar toda essa intoxicação que tem de muitas teologias misturadas para a gente voltar para o princípio bíblico, eclesiástico e funcional. E funcional, o mais importante. Porque senão nós não temos igreja. E se nós não temos igreja, nós não temos evangelho. Entendeu? Hoje eu acho que o grande dificuldade da sociedade é as pessoas estarem indo em tantas igrejas, mas não saber o que é igreja. Estarem experimentando de tantas falácias, mas não saber o que é a boa nova, o que é o evangelho. Então nós precisamos ter igreja e nós precisamos ter evangelho dessa igreja. Então princípios e valores é uma coisa que a gente precisa voltar. Você concorda, discorda, barbante? O barbante é qual a opção? É fininho, é fininho. É fininho? Concorda é... né? Entendi. Discorda é sem... Eu acredito que esse itinerário que você traçou aí para sua comunidade de fé é adequado, específico para a tua realidade, né? Sim. Eu acho que, na verdade, existe um termo paulino que Paulo vai traduzir como discernimento. E a ideia do discernimento no mundo grego, o que seria discernir no mundo
no mundo da filosofia grega. Discernir seria identificar qual é a tua praia e surfar nela. E eu acho que esse exercício que você fez com a sua comunidade de fé, ele é urgente, necessário e eficaz. Até então está dando certo. Só que todos nós, eu não sei se os pastores também, início de trajetória igual a gente, estão liderando suas igrejas como presidentes ou líderes espirituais, você entra numa disputa, e infelizmente o termo é esse, todos nós entramos numa disputa com tudo que é fútil e com todos que são fúteis. Porque, e provavelmente deve cortar essa parte, e se não cortar eu vou dizer o porquê. Não vai ter corte não, é polêmica. Pode falar. Deixa eu falar uma coisa. A verdade vem antes da unidade. É muito coach, né? Mas é preciso, né? Eu costumo falar uma coisa lá na igreja que o óbvio precisa ser dito. E aí um membro da igreja falou assim, pastor, e o simples precisa ser feito. E eu tô tomando isso como uma palavra... Acho que tá até ali o membro, ele deu um tchau ali, ó. Depois a gente vai botar a foto dele aí para dar o crédito da Entendeu? Então, assim, citação, a verdade ela vem antes da unidade. Essa frase eu li alguma vez e guardei para mim. E eu tenho falado isso. O óbvio precisa ser dito. E agora eu complemento com a fala desse irmão, né? E o simples precisa ser feito. Então, assim, às vezes a gente fica com tato, com coisa, e é nesse detox que eu tô. De não quebrar o estigma, não quebrar a regra, mas de ir além. Entendeu? Então, por que eu digo que a disputa é desvantajosa? Eu não sei se é assim em todas as igrejas, mas pelo menos com uma dúzia de colegas que eu converso, a membresia da igreja ela não fica satisfeita só em ouvir o pastor da sua igreja. O pastor prepara o sermão, ora, busca o Senhor, ouve o que o Senhor quer dizer e fala à igreja. Só que a igreja, quando chega em casa, ela liga no canal da igreja tal e escuta lá o pastor da igreja tal falando. Ela vai no Instagram do pastor da outra igreja tal e escuta o que o pastor da igreja tal diz. E aí ela vai fazendo esse percurso, esse indivíduo moderno vai fazendo esse percurso de acumulação de informações que, ao final de contas, todo o trabalho que você teve de ler a tua comunidade de fé e comunicar uma palavra específica de Deus à tua comunidade de fé, ela acaba se diluindo nessas outras vozes que os membros de nossas igrejas estão sendo bombardeados. Então, por isso que eu digo que é uma disputa. Porque além de você ter que disputar com o diabo e com a sua própria natureza para conseguir extrair de Deus uma palavra para a sua comunidade de fé, você ainda tem que contar com a sorte de que o membro vá dar atenção e o devido valor àquilo que você está dizendo. Então, esse é um problema. Né? E aí, como é que eu tenho percebido que alguns colegas têm feito? Alguns colegas têm ido no mesmo fluxo das outras vozes. Têm transformado o sermão em uma palavra genérica que serve para todas as pessoas e para todas as coisas. E aí eu acho que isso, de alguma maneira, é o contrário de discernir. É absolver. É o contrário de discernir, porque o discernir era você saber o seguinte, cara, esse copo, essa caneca é formada disso, ela tem esse formato, e aqui dentro ela serve originalmente para servir líquido. É querer enfiar dentro dessa caneca 1 metro de areia e achar que a função dessa caneca é guardar dentro dela 1 metro de areia. E aí a gente acaba desfuncionalizando a função do pastor na igreja para ir disputando de igual forma essas outras vozes que vão subtraindo o coração, vão subtraindo a atenção, vão subtraindo a mente dos membros de nossas igrejas. Então, eu acho que esse é o desafio do trânsito institucional. É que era mais difícil antigamente porque as pessoas migravam menos. Hoje a acessibilidade digital proporciona isso, né? Mas eu acredito que isso é algo que a gente não tem como limitar e nem deveria querer limitar.
Nós pastoreamos pessoas livres e pessoas precisam ter responsabilidade com o pastoreio de Deus sobre a vida dela e onde elas estão colocadas para servir o reino, né? Nós podemos servir a Deus a qualquer lugar, mas aonde eu estou plantado eu preciso dar fruto. O fruto não vai cair longe, vai cair perto da árvore. Então, mas aí o que a gente pode de repente pensar como teologia, pensar como líder? Quais são as boas referências que a gente pode de repente orientar? Talvez assim, bons líderes que têm essa mesma fala, que têm essa mesma capacidade, respeito, atenção com os princípios, que a gente poderia indicar, assim, ou uma fonte que a gente, olha, essa fonte aqui eu vou, eu extraio aqui, absorvo daqui ministração sobre a minha vida, para que o membro também tenha esse acesso, né? Porque às vezes o pastor, por mais acessível que ele seja, o rótulo parece que ele é inacessível, né? Não vou perguntar isso pro pastor, não, é uma dúvida tão simplória, mas eu, por exemplo, vou falar uns nomes aqui. Lá vem, hein? Vamos lá. Se você conhece. Primeiro, se você conhece. Cuidado para não ser cancelado, hein? Dependendo do nome que fale. Pastor Kenner Terra. Que além de pastor, é um teólogo. Concorda? Concordo. Inclusive o Kenner, ele foi um dos meus professores na Unigran Rio. A Unigran Rio não está fazendo nada por nós, né? É só deixar claro. Foi nosso pastor na academia teológica. Nós nos formamos na Unigran Rio. Né? Na academia teológica. Não tem problema não, pode falar. Não. Enfim, e o Kenner, tive o prazer de ser aluno do Kenner e ser orientado por ele uma época, né? Não teve como terminar a orientação porque o Kenner, na época, ele recebeu um convite para dar aula em Vitória, na Unida, Faculdade Unida. Mas o Kenner, aqui no Rio de Janeiro, é um expoente. Alessandro Rocha. Alessandro Rocha, inclusive, está aqui na mesa. O Alessandro Rocha foi meu orientador na Unigran Rio. Saudoso. Que Deus o tenha no seu santo repouso, né? E um texto que marcou muito minha trajetória e me ajuda muito no Ministério Pastoral, de fato, com esse tema, é esse livro que ele trabalha, pneumatologia, né? Espírito Santo, aspectos de uma pneumatologia solidária à condição humana. Que palavra feia, bonita, difícil essa aí, explica aí. Não vou explicar. Não, só a definição. Na verdade... Pneumatologia. Pode explicar, eu sei que você está doido para falar. Não, fala. Na verdade, a pneumatologia é a disciplina da teologia sistemática que lida ou trabalha com o tema do espírito, né? Trabalha com as definições, as funções, e teologia sistemática não é minha área, então não me peço para falar mais sobre isso, né? Mas, para quem quer um conteúdo um pouco mais denso sobre esse tema do Espírito, ou Espírito Santo, é um bom livro. Legal. Tá? Paulo Borges Júnior, pastor Paulo Borges Júnior, conhece, indica, conhece ou não? Conheço. É a sua linha? Não, mas é um homem de Deus. Eu gosto muito. Eu acho que a referência dele como líder é muito boa, porque tem pastores que só são pastores e tem pastores que são líder, aquele cara que cuida, aquele cara que ampara, aquele cara que direciona. Um exemplo claro, tipo assim, vamos ilustrar aqui, aquela narrativa de Elias e Eliseu, sabe? Aquele cara que é fera, que está cumprindo seu chamado, mas está imprimindo bem claramente a continuidade disso que Deus tem para ele, mas que tem para o outro. Eu vejo ele assim, eu me inspiro muito na fala, na postura, no diálogo que ele tem teológico. Agora tem uns cara fora da curva também, que teologicamente, cara, não tem como questionar. São pensadores, são ousados, né? Que durante muito tempo foram aplaudidos e às vezes agora estão sendo apedrejados. Ed Renekiewicz. Bom, o Ed Batista, né? Até que se prove o contrário ainda, Batista. Ainda não. Ainda, né?
Tentaram mexer, mas não... O Ed, como pensador, como teólogo, né, como ele diz, né, ele diz que ele não pastoreia. Na verdade, eu ouvi ele dizer isso num sermão, ele não pastoreia a igreja. Na verdade, o Ed ensina as pessoas a viverem no Evangelho. O Ed é um nome interessantíssimo. Inspirador. Ousado. É um cara para um novo tempo. Possivelmente, você sabe que os conservadores e os tradicionais vão pular da cadeira. Deixa agora, seu comentário aqui se você conhece algum desse e qual a sua opinião, né? Eu gosto, não gosto. Que a gente, inclusive, seria bom, né? Ô Ed, pode crer que é ter você aqui, meu amigo. Vamos dialogar. Inclusive, o Ed ele tinha um encontro mensal, que era o Conversas Pastorais. Funcionou anos como um encontro mensal, onde ele levava pastores médicos, pastores formados em outras áreas. E de 2 anos para cá, o Conversas virou um congresso. Tem os encontros mensais, lá na IBAB, mas também virou um congresso anual. Ano retrasado eu estive lá, que foi o Conversas Pastorais em busca de uma pastoralidade do diálogo. Legal. Ano passado eu não estive, que inclusive quem esteve lá, um dos nomes também importantes para a nossa denominação, é o Novaes, lá de Barão do Taquara, esteve lá como um dos palestrantes, mas o Ed ele tem iniciativas interessantíssimas do ponto de vista de liderança, de pastoreio. Nesse nosso diálogo, Pastores Novos para Novos Pastores, tratando essa narrativa de novo, de idade, tem alguém que você se inspira também como referência, ou que poderia indicar que tem um trabalho relevante? Por exemplo, tem uns nomes muito em alta, em evidência, muito famoso, né? Tipo, que pra mim é famoso, né? É o Douglas Gonçalves, que é o Dizascope. Tem uma linguagem, uma metodologia específica para uma juventude, para um adolescente, que às vezes assim, você vai dar um teólogo para um cara desse, ele não vai ler, ele não vai ouvir, ele não vai se identificar. Mas tem pessoas que produzem teologia também de uma linguagem apropriada, com uma identidade mais específica. Eu acho que é uma pessoa de relevância, de contexto, que não está assim jogando aos ventos. Ele tem uma sequência teológica, um embasamento com uma linguagem específica. Douglas Gonçalves. Tem o Bibo. Tu conhece o Bibo? Gosta do Bibo? Bibo Talk. Bibo Talk também. Até meu xará também, Rodrigo, né? Eu gosto. Tem o Felipe Viela. É um... Pô, não conheço, não cara. Conhece? Cara, procura lá. O cara, ele tem um pensamento legal. Tipo, ele imprime bastante essa realidade de fé e de não espiritualizar tudo. No sentido, por exemplo, aquilo que a gente falou aqui, né? As pessoas às vezes criam superstições da vida que eu tô passando por isso, é Deus que tá me castigando porque eu atrasei o dízimo, não dei o dízimo esse mês, porque eu não tive tanta frequência na igreja. E aí ele vem falando, tipo, cara, que Deus é esse que a gente tá construindo, que é pior que o diabo, ele vai te punir. A gente tem uma fala, acho que pode soar contraditória, mas a gente fala assim: irmão, não dê o dízimo, dê a sua fidelidade, dê a sua gratidão ao Senhor. Então, a igreja precisa retomar o pensamento sobre finanças, sobre responsabilidade, mas na perspectiva de fé, não de recurso, entendeu? E é interessante, depois assiste lá e tal. Nessa mesma linha aí tem um Francisco Neto, tem uns caras assim, com perfil jovem, bem parecido com a gente e tal. Então, pastores novos para novos pastores. Eu acho que tem também alguns caras legais fora da denominação. Assim. Tem, claro, com certeza. Inclusive, eu até falava aqui antes de começar o podcast, a gente faz aqui um briefing, né? E acho que e aí pessoal, eu citaria aí como liderança expressiva, apesar de não ser jovem,
né? Que o Gleiton até me zoou, ele foi ver a foto do líder que eu vou citar, ele falou, é um jovem de quase 100 anos de idade, né? Mas ele tem uma espiritualidade muito interessante, muito importante, pelo menos para mim, que é o Júlio Lancelotti. O padre Júlio Lancelotti é um líder... Deixa eu fazer um corte. Extremamente inspirador. E aí vai dar o corte e eu vou falar o porquê que ele é inspirador. Ele falou, o padre, né? E aí entrou em alta um outro padre que tem um nome parecido, que é o padre Julinho, super jovem, tocando a música ali mais ritmada e tal. E aí a galera que tá aí, assista os dois, são ótimos conteúdos, mas realmente o padre ele não tem a característica do que se define jovem, né, pela aparência, mas até o Papa, né, fez uma citação em apoio pela postura que ele tomou, pelo viés importante que ele assume na sociedade, junto à comunidade de fé, e é um trabalho de grande relevância e que nós precisamos aprender, que nós precisamos dar continuidade, porque são nossos irmãos também, acima de tudo. Inclusive o Lancelotti, ele já há muitos anos, é um dos remanescentes da teologia da libertação, né, em São Paulo. Na verdade, eu acredito que, do ponto de vista da expressividade, seja o único remanescente da teologia da libertação. Contemporâneo ali com o Leonardo Boff, né? Sim. E o Lancelotti, ele é líder da pastoral do povo de rua, né? Inclusive... Tá sofrendo, sempre sofreu, mas está muito acentuado agora as perseguições políticas que está sofrendo em São Paulo devido a esse tipo de pastoral, né? Então, fora da denominação batista, é um segmento que eu acho que é muito inspirador. É um trabalho muito relevante. Inspirador não só para os irmãos católicos, mas para além da tradição católica, deveria nos inspirar muito a pastoral do povo de rua. Inclusive, você que está assistindo esse podcast, você vai na playlist e você vai ver também o anterior, que vai falar sobre o papel relevante da igreja na sociedade em ajudar, né, a acabar com a Cracolândia aqui que ocorreu na nossa cidade, né? Um líder junto com o dever público desenvolveu um projeto, capacitou pessoas e eles conseguiram ter êxito em dar finalidade à Cracolândia que estava instalada em Duque de Caxias. Então, assim, a religião, a fé, a comunidade de fé, ela é fundamental para aquilo que o dever público não tem capacidade de desenvolver sozinho. Então, nós precisamos ter a responsabilidade, tomar a responsabilidade e agir com responsabilidade. Tem esse podcast aí, assiste lá depois. Mas, pastores novos para novos pastores. Somos nós. Somos nós nesse tempo. Somos nós. E são os que virão também. Somos nós e vocês aí também, aos mil aí. E é isso. Bacana. Além dessa literatura, eu vi aqui esse exemplar bonito que me chamou a atenção. É a Bíblia em hebraico, que você... Pra quem não sabe, meu amigo doutor, né, cara, esse cara lê hebraico igual... Melhor do que eu leio em português. Cara, que bonito, hein? A generosidade dele, mais uma vez. Bom, isso aqui é o seguinte, pessoal, a gente também tem que saber montar algumas tendas, né? Assim como o apóstolo Paulo orienta. E já há alguns anos eu trabalho com reforma, né? Geralmente a galera tem aquela Bíblia da vida, né? Surrada, né? Que já é do crente mesmo. Aquela Bíblia que já expulsou muito demônio, que já subiu muito monte, geralmente é a Bíblia do concílio. Aí fica muito desgastado, o pessoal aposenta, né? Então, eu também trabalho com reformas, né? Reformas de Bíblia, customização de capas. E aí eu trouxe esses dois modelos aqui só para mostrar, não vai ficar aqui no podcast, tá? Poxa. Antes que peçam, né? É então, literalmente uma reforma protestante, então. É, uma reforma. E aí tem esses modelos, cara, aqui, fica bem diferente mesmo. Assim, a galera talvez não consiga ter dimensão, mas assim, é muito bonito, um trabalho bem... Capa dura, tá? Você ganha aí mais aí uns 10 anos, né, de vitalidade para sua Bíblia. Nossa, estrutura a Bíblia, porque normalmente a Bíblia fica toda xoxa, né? Por exemplo, essa Bíblia aqui é uma Bíblia de Jerusalém.
Aí a gente dá uma olhada lá, tem uma página. Legal, isso que eu ia perguntar. Tem uma página no Instagram. Como é que o pessoal faz para conhecer? O nome da página é Megalopan. Possivelmente, acredito que o pessoal eles devem colocar aí, né, a descrição, mas vai lá, dá uma olhada lá nos trabalhos e vamos tirar aí, desempoeirar a sua Bíblia do coração, né? Vamos torná-la apta ao trabalho religioso novamente aí. Um obreiro aprovado que manuseia a palavra. Isso aí, muito legal, muito bom as experiências que a gente vai precisar aqui sentar para fazer outros assuntos que abriram aqui ideias e parênteses, mas eu gostei muito desse bate-papo, pastores novos para novos pastores. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like e vem com a gente. Deve estar aparecendo aí embaixo, geralmente é assim, né? É assim que faz, né? Aparecer em algum lugar aí na tela, né? Embaixo, em cima, mas se inscreve aí. Pastores novos para novos pastores. Diga aí, meu amigo, dessa nossa conversa de hoje. O que eu definiria de tudo que falamos, de tudo que ouvimos, de tudo que concatenamos? Existem referências, existem literaturas, existem teólogos. Como o apóstolo Paulo vai dizer, né? A gente precisa experimentar as coisas, mas acima de tudo, se eu pudesse recomendar alguma coisa para alguém, em início de trajetória, existe algo que não pode e que indubitavelmente não pode faltar na trajetória de um pastor: o poder de Deus. Amém. O poder de Deus. O poder de Deus e sua presença jogam por terra qualquer fortaleza de mentalidade que possa existir na nossa trajetória. Então, das literaturas, das referências, dos itinerários, acima de tudo, eu acho que o poder de Deus, ele é um item indispensável na trajetória de qualquer novo pastor para jogar as covardias do inimigo por terra. Poder de Deus. Isso aí. Pastores novos para novos pastores, acredito que é algo que precisa ser trabalhado, edificado, porque nesse trânsito religioso nós precisamos desenvolver um trabalho de detox teológico, e isso, como um amigo disse aqui, a palavra de Deus, a ação do Espírito Santo, ela tem que ser em primeiro lugar, ela tem que ter liberdade. Então, a verdade vem primeiro, que a unidade. Por isso Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E conhecereis a verdade, a Leotéria, e a verdade, Leotéria, vos transformará. Essa verdade é uma nitidez clara, é um espelho que faz exame, que faz análise, que faz transformação. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vem com a gente que o Pode Crer tem muito mais para você. Tudo pode, mas nem tudo me convém.